Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Filhos da Luz. A gente começa hoje um novo quadro de reflexões sobre capítulos da Bíblia, né? E aí a gente vai começar com o Evangelho de Lucas, né? Evidentemente, Lucas capítulo 1, tá? Então, fica aqui já algumas explicações importantes. Esse nosso quadro, né, de reflexões não é para substituir a sua leitura, o seu estudo pessoal. São apenas algumas informações, alguns comentários comentários que vieram, né, de um estudo particular e que serão pertinentes e que ajudarão no seu estudo. Então, o ideal é que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1 e vai estudando, né, por si, com calma, e depois você usa aqui as nossas reflexões para, enfim, para guardar, para aprender mais, tá? Então não é para substituir, é para te ajudar no seu estudo da Bíblia, tá? Então não deixe de estudar aí na sua casa, Lucas capítulo 1. E aí, depois que você fizer a sua leitura, vá também ouvindo aqui as nossas reflexões, porque elas vão te auxiliar no estudo, na compreensão da Bíblia. Então, começando aí com Lucas capítulo 1, né? Se você já leu, ou se você está lendo, você vai acompanhando na sua Bíblia. O primeiro comentário importante aqui, que é pertinente de ser trazido nesse momento, está no verso 3. A gente nota que Lucas, né, está escrevendo para um homem chamado Teófilo, né? Teófilo, que é um nome grego, e o termo excelentíssimo, né, que vem antes do nome Teófilo, dá a ideia de que Teófilo possuía aí algum cargo importante, era uma pessoa de destaque na sociedade, né? Além disso, o próprio Lucas disse no verso 3 que ele havia realizado uma cuidadosa investigação, né? Então note, Lucas não está escrevendo coisa da cabeça dele. Lucas investigou, né? Lucas estudou. O Lucas da Bíblia, ele era um médico, né? Também era um estudante de leis, tá? Então era um homem intelectual, né? E ele fez uma investigação para escrever o que escreveu. Ele não saiu escrevendo por aí. Além disso, ainda no verso 3, note que o final do verso 3, no final, né, Lucas diz que ele está fazendo ali uma exposição em ordem. E aqui está o detalhe. Lucas ele é mais rigoroso com a ordem cronológica dos fatos. Então ele escreve o seu livro, né, utilizando aí uma ordem muito mais cronológica, tá, dos fatos que ele vai narrar a seguir. Depois do verso 3, vamos ao verso 5, que vai falar para a gente de Herodes, né, que Lucas começa falando, né, e ele localiza, ele se situa no tempo de Herodes. Que Herodes é esse? Herodes o Grande, né, um rei absurdamente maldoso. Foi esse rei aqui que mandou matar as criancinhas, tá? Abre um parênteses. Veja como Lucas se importa com a cronologia. Ele começa lá atrás. Veja, se você continuar lendo, a gente vai ver isso agora. Se você já leu, você percebeu isso. Lucas começa falando sobre o nascimento de João Batista. Então, João Batista não tinha nem nascido ainda quando Lucas começa, né? Ele começa a escrever, contar, né, antes do nascimento de João Batista, né? Lógico, né? João Batista já havia nascido, já havia, enfim, vivido a sua vida quando Lucas escreveu o Evangelho. O que eu quero dizer é o seguinte: Lucas começa a relatar, né, os ocorridos, né, antes que João Batista já tivesse nascido, né? Então, antes do nascimento de João, Lucas começa o seu relato, tá? Então, de novo, não se confunda. Eu não estou dizendo
que Lucas escreveu o Evangelho antes que João Batista nascesse. Não é isso. Ele escreveu depois, bem depois. João Batista tinha até morrido já. O que eu estou dizendo é, o relato de Lucas começa antes do nascimento de João Batista, tá? Aí, em seguida, a gente chega no verso 6, e o verso 6 vai começar a falar pra gente dos pais de João Batista. Quem eram os pais? Zacarias e Isabel. E o verso 6 diz para nós que eles eram justos diante de Deus, viviam de forma irrepreensível. Então, de fato, viviam uma vida justa aos olhos de Deus, isto é, caminhavam nos caminhos do Senhor, né? Pessoas exemplares. E em seguida, no verso 7, nós vemos aí um problema, quer dizer, dois problemas, né? Lucas diz para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que Isabel, mãe de João Batista, era estéril e idosa. Então nós temos dois problemas aqui para uma gravidez: estéril e idosa. Dois problemas, né, que teoricamente impossibilitam uma gravidez. Então a gente vê aqui duas razões que tornam João Batista um milagre, né? Pelas vias normais, Isabel nunca teria um filho, por pelo menos duas razões. Ela era estéril e idosa, mas Deus deu um filho a ela. Então, de fato, né, João Batista era um milagre. E aí no verso 8 tem um detalhe. Vai dizer que Zacarias estava ali atuando, né, exercendo o sacerdócio na ordem do seu turno, conforme o sorteio. Então veja, foi uma providência de Deus. Deus usou o sorteio para colocar Zacarias no lugar que ele tinha que estar, na hora que ele tinha que estar, né? Então veja que Deus usa, a gente encontra isso em outros lugares também na Bíblia, Deus usa sorteios também, né, para providenciar aquilo que ele deseja. E aí nós vamos ao verso 15, o anjo aparece, lembrando, hein, leia o capítulo 1 para essas informações não ficarem jogadas, tá? Para tudo fazer sentido para você. Vamos ao verso 15, então o anjo ele começa a conversar, né, com Zacarias a respeito do filho que ele teria. E aí no verso 15 o anjo diz que João Batista não deveria beber vinho, nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer? João Batista era um nazireu, assim como foi Sansão. E aí nos versos 16 e 17 a gente vê qual seria a obra de João Batista, né? O anjo diz para Zacarias que João Batista iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. O que isso quer dizer? Espírito e poder de Elias. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, né, que evidentemente não vivia na terra nessa época. Elias, ele não morreu, tá? Elias foi levado ao céu em vida e está lá até hoje, e já estava lá na época aqui de João Batista, né? Então, quando a Bíblia diz para a gente no espírito e poder de Elias, é uma referência à coragem de Elias, né? A sua obra de reforma. O profeta Elias, depois você leia no Antigo Testamento, ele exerceu o seu ministério de profeta com muita coragem, né? Ele foi responsável aí por promover, né, por buscar uma reforma religiosa, né? Então, nesse sentido, que João Batista viria no espírito e poder de Elias, uma referência à sua coragem, né, e o seu trabalho visando uma reforma, tá? Uma reforma para que as novas gerações se voltassem para a fé dos seus pais, né? Para a fé genuína das gerações
anteriores. Aí no verso 18, Zacarias, depois de ouvir todo o relato do anjo, ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: como terei certeza disso? O que isso mostra para a gente? Zacarias duvidou do que o anjo disse, duvidou da promessa. Zacarias queria um sinal para saber se era verdade mesmo. E aí vem o verso 20. Diante dessa dúvida, dessa incredulidade, né, Deus exerceu um juízo sobre Zacarias, tornando-o mudo, até que João Batista fosse circuncidado. Então, nos parece que João Batista ficou mudo pouco mais de 9 meses. Durante toda a gestação, Zacarias ficou mudo porque ele duvidou. Né? E aí, nós vamos ao verso 26, onde a gente encontra, agora começa o relato a respeito da gravidez de Maria, mãe de Jesus. E aí o verso 26 diz pra gente que o anjo Gabriel, né, ele apareceu para Maria depois de 6 meses que Isabel já estava grávida de João Batista. Então, João Batista era mais ou menos 6 meses mais velho do que Jesus. No verso 32 e 33, nós vemos um relato a respeito de Jesus, da criança que Maria teria. E aí, nos versos 32 e 33, a gente vê que Jesus é rei. Né? Jesus veio para ocupar o trono do universo para sempre. Jesus não é qualquer um. Jesus é rei. Hoje, ele se assenta no trono da graça. Né? Ele é rei no reino da graça. E muito em breve será rei no reino da glória. Em seguida, chegamos no verso 34, e depois que o anjo Gabriel fala para Maria que ela ficaria grávida, tal, ela também faz uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Agora note o seguinte: Zacarias, quando o anjo falou com ele também fez uma pergunta, né? E Deus exerceu um juízo sobre ele. Agora Maria também fez uma pergunta, só que Deus não exerceu juízo sobre ela. Qual a diferença da pergunta de Zacarias para a pergunta de Maria? Zacarias duvidou. Zacarias queria um sinal. A pergunta de Maria foi uma dúvida sincera. Afinal de contas, nem casada ela era. Ela não tinha relação sexual com ninguém. Como ela ficaria grávida? Né? Então é uma dúvida sincera de Maria e uma dúvida, uma dúvida pedindo um sinal, né? Uma falta de fé de Zacarias. Então essa é a diferença. Zacarias duvidou. Maria teve uma dúvida sincera, né? De verdade mesmo, ela queria saber. Depois do verso 34, a gente chega no verso 35. O anjo responde à dúvida de Maria, dizendo que a criança seria um ente santo que viria do Espírito Santo. Então, é por isso também que Jesus, ao longo do seu ministério, né, ele é chamado de Filho de Deus. Por quê? Também por essa razão. Ele veio de Deus. Quem o gerou, né, foi Deus. Não foi um pai humano que o gerou biologicamente, né, mas foi Deus. Tá? No verso 37, nós temos uma declaração maravilhosa, porque para Deus não há nada impossível. Então Deus possui plena capacidade, né, de fazer uma virgem ter um filho, né, de permitir que uma virgem tenha um filho, sem se relacionar com ninguém, sem estar casada. Né? Deus tem a plena capacidade de dar um filho para uma mulher estéril, para uma mulher idosa. Nada é impossível para Deus.
E diante de tudo que o anjo disse para Maria, qual foi a resposta dela? Verso 38. Ela aceitou o chamado de Deus. No verso 47, nós temos ali um cântico de Maria, onde no verso 47 ela chama Deus de meu Salvador. Então Maria reconhece que ela era pecadora, né? Que não merecia as bênçãos do Senhor e que Deus era o seu Salvador. Ela reconheceu que ela precisava, né, de um Salvador. E para a gente fechar, o verso 77 vai falar mais um pouquinho sobre a obra de João Batista. Ele seria responsável por preparar o caminho de Jesus, que viria em seguida, e ele iria então pregar salvação, arrependimento, perdão de pecados. Então, aí estão os principais comentários de Lucas capítulo 1. Leia na sua Bíblia com oração, né? Estude Lucas capítulo 1, busque o Espírito Santo, coloque em prática a palavra de Deus e que Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima.